Olá pessoal, meu nome é Gabriel Duó e a minha equipe ela ficou com o tema de conservação do momento linear, beleza? Esse é o nosso assunto. E ela é formada por mim, pelo Pedro, pela Cindy e pelo Davi. Bom, então vamos lá. O que é o momento linear, certo? Ele é dado por essa lei. Também pode ser chamado de quantidade de movimento, certo? Mas ele vai ser representado por essa letrazinha P, momento linear. E ele, pela definição, ele é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. Ou seja, ele pode ser representado por um vetor. No caso, vai coincidir sempre com a velocidade em direção e sentido. E ele é definido pelo produto da massa, em quilogramas, pela velocidade do corpo em metros por segundo, certo? Sendo assim, a unidade dele fica sendo quilograma vezes metros por segundo. Beleza? Aqui só para ilustrar, eu peguei esse caminhão grandão, que é um bitrem, né? Essa carreta, e ela tem uma massa bem maior do que a do carro, se a gente for comparar. Isso é visível, mesmo que ele esteja vazio. Supondo que ambos vêm na mesma velocidade, o que vai diferenciar neles no momento linear, nesse caso, seria a sua massa. Então, o caminhão, ele teria um momento linear maior do que o do carro, certo? Por sua massa ser maior, embora eles estivessem na mesma velocidade. Só para dar uma, uma ilustração visual aqui para vocês, né? Beleza. Agora, conservação do momento linear. Vou ler aqui a definição, certo? E aí vou explicar essa leizinha que tem aqui. Bom, o momento linear total do sistema formado por dois corpos é conservado se a força total externa que age sobre eles é nula. Ou seja, o que acontece se eu tenho dois corpos interagindo lá, colidindo, enfim, o momento linear deles vai se conservar se ele não estiver sofrendo nenhuma influência de força externa, o atrito, enfim, qualquer força que vá interferir nesse movimento, beleza? Uh, Agora vendo aqui a lei, ela diz o quê? Que o momento linear inicial do corpo 1 mais o momento linear inicial do corpo 2, ele vai ser igual ao momento linear final do corpo 1 mais o momento linear final do corpo 2, certo? Ou seja, se eu tiver um aqui e dois aqui, eu posso ter dois aqui e um aqui. O importante é que... sim, também podem ser para mais corpos, beleza? Aqui eu estou pegando o exemplo de dois, para generalizar. Mas o que importa é que o que tiver desse lado da igualdade, como resultante do momento linear, vai ter que estar do outro lado da igualdade, beleza? Esse valor tem que se conservar durante o início e o fim do movimento. Agora, um experimento que a minha equipe trouxe foi o do pêndulo de Newton, né? Deixa eu mostrar aqui. Pêndulo de Newton. Certo? Que é esse objeto aqui, que quando você levanta uma bolinha e bate, ele vai levantar exatamente uma bolinha do outro lado. Ele vai transferir exatamente o momento linear suficiente para mover uma bolinha do outro lado, desde que você bata só uma bolinha. Se você soltar duas bolinhas aqui e colidir com essas, vai levantar duas bolinhas desse lado. Mas enfim, eu vou tentar ilustrar aqui com esse experimento, certo? E espero que vocês entendam. Agora, aqui ó, tem dois objetos, certo? Um vermelho e um azul. Eles estão pendendo aqui nesse eixo, preso por um barbante. E o que acontece é que eu não consigo encontrar um exemplo que tenha a colisão, certo? Entre eles. Mas vou tentar simular manualmente para ilustrar. É bom que a gente vai devagarinho no passo a passo. Eles têm a mesma massa, beleza? Certo? Então o que vai diferir neles vai ser a velocidade. No caso, eles estão na mesma distância e eu vou soltar eles aqui só para vocês verem que eles adquiriram uma velocidade, certo? Continuando. Na hora que eu soltar e no momento que eles colidirem, nesse instante, ele vai ter uma velocidade que, no caso, por o azul estar em repouso, vai ser diferente dela. O azul vai ter velocidade 0 e ele vai ter uma velocidade V1, vou chamar, certo? Na hora que ele colidir, ele vai
ficar com a velocidade do azul que está em repouso. Opa! E o azul vai receber essa velocidade V1. Certo? Ou seja, você vê aí que o sistema ele conservou o momento linear. O vermelho tinha massa e velocidade V1. E aí, somado com a massa dele aqui e velocidade V0, ou seja, o momento linear desse aqui, do azul no caso, é nulo. Vai ser igual a massa do outro lado da igualdade pela velocidade. Desculpa. Vai ser igual ao momento linear resultante do outro lado da igualdade. Como assim? Quando eu for fazer o exercício, vocês vão ver isso mais facilmente. O importante é que vocês vejam que vai ocorrer essa transferência dessa velocidade de um pêndulo para o outro e eles vão conservar o momento linear. Se ele vier aqui com 10 metros por segundo, por eles ter a mesma massa, na hora que ele colidir, ele vai receber a velocidade de repouso desse que é 0. No caso, o vermelho, né? Vai receber a velocidade do azul. E o azul vai receber a velocidade de 10 do vermelho. Beleza? E vai ficar nesse looping deles ficarem colidindo eternamente no caso de uma situação ideal, onde não há atrito e forças externas interferindo no movimento. Beleza? Tá. Agora vamos por um exercíciozinho para ilustrar aqui no Paint, certo? Eu consegui mais ou menos tirar essas prints, que foi um pouco difícil. Mas vamos lá. Eu tô adotando aqui que o objeto vermelho ele tem massa 10, tem massa 1 e o azul tem massa 1, beleza? Como nas bolinhas do pêndulo de Newton, elas têm a mesma massa. O objeto vermelho ele vem com velocidade V10 na direção do objeto azul e colide, certo? A massa inicial do objeto vermelho é 1. A velocidade inicial do objeto vermelho é 10 metros por segundo. E, sim, a gente está usando a lei do conservação do momento linear, beleza? O que tem antes da igualdade vai ser igual ao momento linear final, certo? Então, vamos lá. Continuando. A massa inicial do objeto vermelho é 1 e a velocidade inicial do objeto vermelho é 10. Aí, somado com a massa inicial do objeto azul, que é 1, multiplicado pela velocidade inicial do objeto azul, que é 0, porque ele está em repouso, certo? Quando a gente fizer essas continhas, a gente vai obter 10 de momento linear do objeto vermelho e 0 do momento linear do objeto azul. Ou seja, desse lado da igualdade a gente vai ter 10. Do outro lado, quando eles colidirem, vai ser essa figura aqui, né? Final. O objeto vermelho vai ter momento linear 0, porque agora sua massa é a mesma, beleza? A massa final, mas a velocidade agora é 0. E a gente vai somar com a massa do azul, que é 1, vezes a velocidade final dele, que é 10. Porque ele ocorreu essa transferência no impacto, na colisão, da velocidade do vermelho ele transferiu a velocidade dele para o azul. E agora ele tem velocidade final, ele passou de 0 para 10. E o momento linear dele vai ser 10. Então, essa soma dos momentos lineares vai ser igual a 10. Ou seja, você nota que ocorre essa transferência de momento linear do vermelho para o azul. E se vocês notarem, como podem ver, né, o momento linear vai ser igual. Ou seja, ele vai se conservar. Beleza? Esse momento linear resultante. Então, bom, esse é o exercíciozinho aqui que eu trouxe como exemplo para tentar ilustrar a conservação do momento linear. Espero que tenha entendido. Agora, vou continuar aqui explicando. Espera aí. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pronto. O experimento. Mais ou menos a gente vai demonstrar para vocês como fazer um pêndulo de Newton daquele que eu mostrei. Caseiro. Certo? Bom, os materiais que vocês vão precisar vai ser o quê? 5 bolinhas de massas e tamanhos iguais, para ficar tudo padronizado e bonitinho. E no caso das massas, para conservação ocorrer direitinho, certo? E elas podem ser aquelas bilas que a gente joga quando é moleque. Aquelas bolinhas de gude, certo? É um exemplo de bilas que vão servir. Esferas metálicas ainda têm funcionamento melhor, por causa que elas têm mais massa e tal, elas perdem menos energia.
Agora, beleza. Vamos precisar de um barbante também. E para fazer a armação, a estrutura, a gente vai precisar, pode ser metálica ou de madeira no caso, certo? Aqui, a gente vai precisar de uma base de madeira, das colunazinhas da armação. A gente vai colar elas na vertical, certo? Na base, aqui ó. E fazer duas estruturas interligando as duas colunas. Não precisa ser separado, mas ficaria interessante, certo? Mas não precisa. E a gente vai precisar das bilas, né? As bolinhas de gude. E vamos colar os barbantes nela. No caso aqui, foi utilizado um fio, certo? Um fio resistente. E eles têm que estar bem centralizados e feito bem direitinho, beleza? Para não ter uma diferença na hora. E cada fio de barbante vai ser colado em um lado, bem alinhado com o outro. Você tem que também prestar atenção, porque as bolinhas elas têm que ficar juntas na hora que você for montar, certo? Desse jeito. Aqui um exemplo de como tem que ficar, no caso, né? Esse aqui já é um bem industrial e tal. Dá pra atingir esse resultado, mas aí depende da perfeição do seu trabalho e dos materiais, né? No caso, esse é mais caseiro, demonstrativo, mas funciona também. Pois, beleza. É assim que é montado esse experimento, beleza? De maneira caseira. Aí aqui tem os créditos, show. E essa foi a apresentação da nossa equipe.